bem-vindos ao canal Rascunho de Ideias. E o tema do vídeo de hoje é Elementar, meus caros. Se você já desvendou, acho que temos um Sherlock Holmes por aqui. Iremos fazer um pequeno comparativo entre duas adaptações das histórias desse que é considerado um dos melhores, se não o melhor detetive das ficções. Se gostou do tema, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e bora lá! O tema foi escolhido porque depois de assistir o Sherlock, e aí eu comecei a assistir o Elementary, e como eu comecei a me envolver um pouco mais com a comunidade de fãs das duas séries, eu senti uma pequena desavença, principalmente entre a galera que prefere Sherlock ao invés de Elementary. E como a gente gosta um pouquinho dessa parte de treta, e fizemos já um vídeo passado fazendo um comparativo de dois filmes bem diferentes, mas foram lançados na mesma data, achamos super interessante pegar essa temática de dois Sherlocks e trazer para vocês para ver quais conclusões chegamos, qual seria a melhor série na opinião de vocês. A gente já falou isso em outro vídeo e acho que é interessante salientar que a gente tem noção das limitações que os diversos tipos de mídia eles impõem. A gente sabe que não tem como um filme ser exatamente igual a um livro, que não tem como uma HQ ser exatamente igual a um filme. A gente entende as limitações. O que a gente quer apresentar para vocês, aliás, um fato que são duas séries, né? Então a mídia, querendo ou não, é a mesma. As limitações e as permissões que os dois têm são as mesmas. A gente quer apresentar para vocês o ponto de vista que é diferente, o ponto de vista do diretor do Sherlock, da BBC, e é totalmente diferente o ponto de vista do diretor de Elementary. Primeiramente, antes de mais nada, já aviso, vai ter spoiler das duas séries, então se você não está ali mais ou menos na metade de Elementary ou de Sherlock, é capaz de você pegar uma outra informação aqui que ainda vai ocorrer, mas vale muito a pena conferir até o final. Uma das coisas muito importantes para todos os fãs de série, geralmente é a quantidade de temporadas e a quantidade de episódios que tem cada série e cada temporada. E é bacana que o Sherlock da BBC, ele tem ali entre 3 e 4 episódios por temporada, e cada episódio dura em média ali 2 horas. Já Elementary são aproximadamente 24 episódios por temporada, e cada episódio dura entre 30 e 40 minutos. A primeira diferença mais gritante que você vai ver entre as duas séries é a construção dos personagens. No Sherlock, os personagens eles vão ter uma vida muito mais parecida com os personagens da obra original, porém num período mais atual. Não chega a ser contemporâneo, mas num período mais atual. O Sherlock ele tem celular e coisas que no livro você não vai ver. Um exemplo de que o Sherlock não é fiel aos livros é o cão do Baskerville. Se eu não me engano, na série tá os cães de Baskerville no plural, e a história original é o cão de Baskerville, é um cachorro só. Na história original, o Henry Baskerville ele vai atrás do Sherlock. Na verdade, não é nem ele que vai atrás do Sherlock. Existe uma fazenda, um sítio, na qual os Baskerville são donos, e ela vai passando como herança. O problema é que tem um cachorro, uma lenda de um cachorro, que mata todo o pessoal da família Baskerville. Ele vai morar lá, ganha a casa de herança, vai morar lá, e aí é morto pelo cachorro. E aí na série, a família Baskerville ela não tem nenhuma ligação. Existe um local, o personagem que vai atrás do Sherlock é o Henry também, só que ele não é um Baskerville, aliás, não tem o sobrenome Baskerville, e ele vai atrás do Sherlock para conseguir entender o que aconteceu com o pai dele quando era criança. Porque o pai dele foi atacado por um cachorro, e ele lembra do cachorro como se fosse um demônio, etc, etc. Mas igual eu falei, vocês podem ver que o roteiro segue em destinos totalmente diferentes. O que dá muita agonia no seriado é que você tem vontade de usar durex para poder prender as orelhas do ator que faz, porque ela é muito... Não é pra frentezinha, não, ela é assim. Então vamos pegar uma imagem para acontecer, se ele pular, ele plana. Já em Elementary, vocês nem vão ouvir falar dessa história. O Elementary ele vai pegar a essência dos personagens, só que eles são diferentes. Existem personagens que estão com sexo trocado,
tem personagem que foram unidos. E as histórias, você não vai encontrar as histórias dos livros ou as histórias do Sherlock da BBC no Sherlock do Sherlock Elementary. É legal porque, tipo assim, você consegue pegar muita referência. Esses dias mesmo eu assisti um episódio, agora eu não vou lembrar o nome, nem a temporada, nem o número. Eu tô assistindo seguido, assim, pra mim é uma coisa só, entendeu? Mas existe o tempo presente. Não existe o tempo presente, não tem divisória. É um episódio que tá durando sei lá quantos anos desde quando eu comecei a assistir. E aí tem um episódio que o Sherlock tá fazendo uns negócios e aí ele descobre que tem um cara postando umas frases que ele falou no grupo de... tipo alcoólatras anônimos, mas pra drogados, eu não sei qual é. Dependentes químicos anônimos. E aí ele fala algumas frases de efeitos, por ser o Sherlock, ele tem muito isso, e aí as frases vão parar num blog. E o nome do blog é Brainetic, que basicamente numa tradução assim bem grosseira é Porão da Mente, que aí vocês já vão pegar referências, se vocês assistiram, lá do Sherlock, que ele usa o Palácio da Mente. No caso é que o Sherlock da Elementary é um pouco mais pobrezinho. Mentira, ele é rico também, ele tem dinheiro pra caramba. O pai dele tem muito dinheiro, aliás, o pai dele que banca a vida dele. E Elementary é muito criticada pela descaracterização de alguns personagens e reconstrução de personagens. Um fato interessante, nem vamos pegar lá o Watson, construída e reconstruída em Elementary. Ela não é britânica, como na série da BBC e nos livros, ela é de Nova York mesmo, e apenas o Sherlock em toda a série de Elementary é de Londres. Todo o restante ali são americanos. Na série da BBC, todos os atores são britânicos, não é apenas os personagens britânicos. Diferente da Elementary, que ele é um pouco de ator, e acabou dando uma nova roupagem para esses personagens. Fica muito bacana se você tiver a mente aberta para poder absorver isso. Elementary não é uma série animada dos livros, ele é uma releitura 2.0 das histórias de Sherlock que a gente conheceu nos livros e pelos filmes. Um dos meus exemplos favoritos dessa releitura que foi feita em Elementary é o professor Moriarty. Ele foi unido com a Irene. O Moriarty ele mantém o papel de antagonista do Sherlock da BBC e da obra original. Você vê a tensão que fica, tipo, caramba, o Moriarty tá aprontando e o Sherlock fica com aquela de que eu tenho que derrotar ele. Só que ele foi unido a Irene, então, tipo, o relacionamento, o jeito com que ele trata as coisas, o Sherlock trata as coisas em relação ao Moriarty acaba mudando totalmente. Eu confesso pra vocês que quando revelou que a Irene e o Moriarty eram o mesmo personagem, eu fiquei tipo, uau! Foi bem isso. Eu fiquei impressionado, mas em seguida eu fiquei encantado porque a construção do personagem juntando esses dois ficou muito boa. O diretor fez com maestria a união dos dois. E já o Moriarty da BBC, pelo menos a primeira aparição dele foi muito mal aproveitada. Apesar dele ser assim, aquele vilão, ter aquele peso, ter uma tensão parecida, ele não era da altura de Sherlock. Não tinha aquela essência do Moriarty que a gente esperava que ele tivesse, porque ele é talvez o principal antagonista do Sherlock. Foi bem batidinho ali a participação dele. Pelo menos os episódios que ele passou, a contextualização dele na história foi só mais um. Eu fiquei um pouco assustado que no Elementary, quando ele derrota o Moriarty, ele fica tipo meio mal cabisbaixo, né? Tipo, caramba, o que eu vou fazer agora? eu pensei que ele ia dar uma do Homem-Aranha lá, o Craven. Tá ligado? Eu já derrotei ele, já derrotei o Homem-Aranha, minha vida perdeu sentido, vou me matar. Eu pensei que ele ia dar uma de Craven, a última caçada de Sherlock Holmes. Eu fiquei muito preocupado, mas não, ele se mantém firme. Se mantém firme, sem voltar para as drogas, que é muito importante. Um outro personagem, numa releitura, que eu gostei bastante, foi o Watson. Estamos familiarizados com o Watson, um homem, aquele médico de guerra aposentado, que é o parceiro inseparável do Sherlock. Na série de Elementary, nós temos a Watson.
que é uma neurocirurgiã, então isso não tem médico, é uma neurocirurgiã, bem, mudou a sexualidade dela ali, mas ela continua sendo a fiel amiga dele. Tudo bem, no começo eles não são exatamente amigos, já que devido a um paciente da Watson que morre na mesa de cirurgia, ela deixa de ser médica e passa a ser uma acompanhante de dependentes químicos. E o Sherlock é um ex-viciado. Então o pai dele contrata o Watson para poder acompanhar o filho para que ele não tenha nenhuma recaída e volte a usar drogas. A construção da personagem é bem perigosa, porque é uma mulher. Geralmente a gente tem aquela visão de que se tem o principal e tem a principal, eles serão um par romântico. E isso é respeitado. O Watson e Sherlock continuam apenas amigos. É legal na série da BBC que eles já são amigos desde o começo, já que o Watson procura o Sherlock com o intuito de ser seu colega de quarto, porque ele viu lá o anúncio no jornal que o Sherlock colocou. E a Watson do Elementary começa como aquela profissional que está fazendo acompanhamento independente químico, mas ela se encanta com a mecânica de trabalho dele e aos poucos eles vão se tornando amigos. E aquele mesmo contexto do Watson, que é o fiel amigo do Sherlock, que começa a aprender com o Sherlock as técnicas da arte da dedução, nós conseguimos encontrar na Watson do Elementary. E bem mais aproveitado do que do Watson da BBC. Apesar que os dois são grandes atores, eu gosto também bastante do Watson. O Watson da série da BBC, ele começa a aprender mais naturalmente. O Sherlock ele não tem em nenhum momento a intenção de ensinar o Watson a aprender, ser do jeito que ele é, aprender a ver as coisas do jeito que ele vê. Ele acaba percebendo que o Watson está aprendendo e acaba tendo dar uma dica ou outra. Já no Elementary, depois que eles pegam a amizade, você nota que ele começa a trabalhar com a Watson como uma pupila, realmente ensinando para ela como se portar, como fazer, o que fazer, dando as dicas de como ela consegue alcançar o nível de dedução dele. E uma coisa legal é que aparece uma personagem inexistente depois. Bom, a gente não conseguiu lembrar da existência dela nem dos livros e no Sherlock da BBC ela não aparece, que é a Kitty. Ela vira uma outra pupila. A Watson, ela para de trabalhar como pupila do Sherlock, eles acabam rompendo o relacionamento tanto dela como acompanhante dele, como ele de professor mestre dela. E os dois viram mestre de uma terceira, que é a Kitty. E aí é mais engraçado que você fica rindo do relacionamento. E fala assim, mas eu te treinava assim. Ela, não, mas calma aí, a gente tem que fazer diferente. É legal a construção. Até no início eu achei que a Kitty era uma referência a uma amiga que o Sherlock tem na série da BBC, que é aquela moça do necrotério, que ajuda ele, que deixa ele lá para fazer os exames dos corpos e tudo mais. Mas depois eu vi que não tem nada a ver uma personagem com a outra. Uma coisa também interessante sobre os personagens, a diferença do personagem de uma série para outra, é que o Sherlock ele é um pouco mais sociável em Elementary. Na série da BBC você nota que ele é muito fechado, tipo, eu sou o rei do mundo, tipo, ele tem aquele... pra vocês terem uma noção da diferença, ele tem um palácio mental enquanto o outro só tem um sótão só. Pra vocês verem a discrepância do jeito de pensar não, mas do conceito dele, tipo assim, o que eu sou em relação ao mundo. Os dois são de certa forma, eles têm o nível de superioridade deles, né? Não tô falando que o Sherlock do Elementary, ele se sente abaixo da sociedade, por exemplo. Ele entende que penso de uma forma única, eu não penso igual a maioria pensa. Ele tem essa noção, tem essa superioridade dele. Mas ainda assim você consegue ver ele interagindo com as pessoas. Aliás, eu me arrisco a dizer que ele é muito mais empático do que o Sherlock da BBC. Que você vê em muitas cenas, igual a gente foi conferir do Conde Baskerville, ele é indiferente, o cara contando a história da vida dele lá e ele tipo, chato. Não, pula pra parte que interessa, por favor. E ele fica dessa forma. E já o Sherlock do Elementary, ele já se envolve um pouquinho mais, ele tem essa empatia de atrás, não, calma aí, deixa eu ver o que aconteceu. Opa, ele continua tendo aquela dificuldade em conviver com pessoas burras, que é muito difícil. Eu sei como eles sofrem. Mas, assim, é a visão dele, ele continua tendo aquela visão
é difícil conviver com essas pessoas, mas ele tem interesse. Ele sabe que ele pode fazer a diferença. Dá pra dizer assim que ele se interessa assim, em me ajudar de certa forma e não só pelo serviço. O da BBC ele fica tipo assim, isso não é legal pra mim, então não me interessa. Ele tem essa característica porque é uma coisa do Sherlock, o personagem mesmo, que ele, se não for um serviço que desafie, se não for uma coisa na mesma altura dele, ele realmente não vai, é uma coisa do personagem. Mas você consegue enxergar esse interesse maior pela pessoa e não só pela situação do Sherlock de Elementary. Tem até um episódio que marca muito isso, que ele está entediado porque ele não tem nenhum caso novo e aí aparece um caso de um cara que apareceu morto com uma marca na nuca e só tinha o carro dele, ele está no meio do pasto, no meio do nada e ele se recusa a investigar. Tanto que quem acaba investigando é o Watson. O legal é que outra coisa interessante é que no Elementary também acaba tendo essa divisão. Porque depois quando eu comentei com vocês, se separam, eles param de trabalhar junto, a Watson e o Sherlock, ela começa a pegar alguns casos também para trabalhar. E depois eles se unem novamente para treinar a Kitty. E aí tipo, fica aqui assim, a Watson tá com um caso, aí o Sherlock tá cuidando de outra coisa, enquanto ele tá cuidando de outra coisa, ele vai distribuindo algumas coisas menores pra Kitty ir aprendendo. E ao mesmo tempo que ele tá cuidando das coisas dele, ele fica metendo o bedelho nos casos da Watson. Por fim, como vocês puderam ver na nossa análise, nenhuma das duas séries são fiéis à obra original. Elas são muito boas no seu próprio universo. Se você for parar para comparar o livro, se você comparar o livro com o Elementary, ou parar para comparar o livro com Sherlock da BBC, você vai acabar se decepcionando de alguma forma. Você tem que ter realmente essa mente aberta de que são releituras, que são adaptações, e conseguindo entender isso, você vai gostar tanto de um quanto do outro. Eu sou apaixonado pelas duas séries. Ainda estou terminando o Elementary, então não consegui terminar. E se quiser saber realmente da história essencial, só comprar os livros. Para você que já acompanha essas adaptações, qual das duas é melhor? Elementary ou Sherlock? E para você que acompanha todo esse universo de ficção, de romance policial, Sherlock é ou não é o melhor detetive de todas as ficções? Deixe aqui nos comentários suas sugestões, dicas e até, de repente, alguns pitacos que a gente possa ter esquecido de falar da série. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço aí que vocês cliquem no sininho para ativar as notificações. Clique em curtir, que deve ficar em algum espaço por aqui de baixo. E compartilhe o vídeo. Isso mais da Ana até. E outra manda tchau. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado também. E até a próxima. Did he look peculiar?